Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O meu nome é Lucas e eu quero começar esse vídeo fazendo algumas perguntas para você. Você quer ouvir a voz de Deus? Você tem interesse em se aquietar na presença de Deus e viver uma vida desfrutando da paz que Cristo oferece? Você quer ter uma mente livre de ansiedade, de preocupações? Eu acredito que sim. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou compartilhar com vocês os principais ensinamentos do livro Aquietai-vos, do pastor Sérgio Franco. É um pastor que eu tenho o privilégio de conhecer, né, um presbítero, e ele escreveu esse livro, né, a partir de uma experiência que ele teve, onde ele passou por uma tribulação na vida dele, e ele desejava, né, desesperadamente ouvir a voz de Deus ali. Ele começou a buscar, né, o Senhor, clamando por ouvir a voz de Deus, e ele começou a receber algumas palavras de algumas pessoas, alguns irmãos e irmãs diferentes, que comunicavam a ele que Deus mandava falar para ele que ele deveria se aquietar somente, né? E aí ele começou a receber essas palavras desses irmãos e procurou um médico, né? E no médico, na consulta, ele perguntou se o médico achava que ele deveria procurar um especialista. E o médico falou para ele que ele deveria se aquietar, né? E aí, em uma outra reunião de oração, né, uma reunião com alguns irmãos, né, uma irmã procurou ele dizendo que tinha uma palavra da parte de Deus para ele, e ela abriu a Bíblia no Salmo 46 dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí ele fala, né, no livro, que a ficha dele caiu. Então, né, ele entendeu que Deus estava falando até de forma insistente com ele, que ele deveria sim tão somente se aquietar na presença de Deus, né? E aí ele compartilha os ensinamentos dele. Ele decidiu obedecer, andar por esse caminho, né, de quietude, de buscar, né, essa quietação em Deus. E aí ele registra no livro os ensinamentos. Eu vou compartilhar com você, você vai ter acesso a esses ensinamentos, e eu tenho certeza de que Deus vai falar ao teu coração. Então fica com a gente até o final do vídeo. Bom, no livro ele começa explicando sobre a questão da voz de Deus. Por que nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus, né? Hoje nós vivemos numa era muito agitada, numa época muito... Na modernidade, né? Nós temos realmente uma vida com mais preocupações e mais agitações, mas essa preocupação, essa modernidade atual, ela não é o principal motivo. Ela apenas atrapalha, de fato, muito, mas o principal motivo é um coração humano, é um coração ansioso, como é o nosso coração, né? Desde que o pecado entrou no mundo, a nossa natureza pecaminosa, ela não nos ajuda, não coopera para que a gente tenha relacionamento com Deus. Nós vivemos realmente dessa forma, né? E o autor do livro, ele começa falando sobre o episódio de Marta e Maria, lembrando a gente, né, que esse episódio, né, é onde Marta e Maria estavam ali com Jesus, e Maria estava quieta aos pés do Senhor, enquanto Marta estava agitada. A postura de Marta, ela nos ensina que não tem nada a ver com a modernidade, né? Desde sempre nós temos realmente um coração agitado, e a única coisa que faz com que a gente tenha um tempo de qualidade aos pés do Senhor e possa se aquietar e ouvir a voz de Deus é uma decisão. Quando a gente toma a decisão, né? Nesse episódio de Marta e Maria, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com detalhes mais à frente, porque o livro ele menciona bastante esse episódio. Ele nos ensina que Maria escolheu a melhor parte. Jesus falou que Maria, ela fez uma escolha, enquanto Marta, por sua vez, também fez a escolha dela de continuar ali preocupada e agitada. Então, isso é o que diferencia a questão de quem ouve a voz de Deus ou não, né? Bom, e no caso, com relação a ouvir a voz de Deus, a se aquietar, não só a velocidade na qual a gente anda hoje é preocupante, mas o principal mesmo é a direção, tá, na qual a gente tem andado, né? Com relação à direção na qual a gente tem andado, a gente, quando fala em direção, a gente lembra de Jesus. Jesus é a direção, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E sendo Jesus a nossa única e maior referência no que diz respeito ao caráter, né, ao nosso modelo, né, nós temos que aprender com ele, né? O Jesus, né, nós aprendemos, né, que esse Jesus, ele nos ensinou que quietude e oração andam juntas. Então, para que a gente tenha um coração de fato que desfruta da presença de Deus, nós temos que ter uma vida de oração. Jesus, por várias vezes, ele se retirava para orar. Ele era o homem mais procurado, né? Certamente o homem mais requisitado de todos os tempos, né? Pelos milagres que ele fazia, mas mesmo assim, ou até mesmo principalmente por isso, ele se retirava
de forma intencional para orar, para buscar a Deus no silêncio. Então, ele nos ensinou que nós devemos realmente priorizar a intimidade com Deus, né? Quando Jesus ensinou também sobre a necessidade da gente não andar ansioso, ele deu como exemplo ali, ele mencionou coisas básicas da vida. Ele falou que a gente não deveria andar ansioso quanto ao que comer, quanto ao que vestir, coisas fundamentais da vida. Naquela época, a roupa ela não era apenas para a gente andar na moda, como muitas das vezes a gente enxerga hoje. A vestimenta naquela época era algo fundamental à vida, para as pessoas se protegerem mesmo do frio, era algo básico, né? E as pessoas não tinham acesso como a gente tem hoje. Então ele falou para não andar ansioso quanto ao que vestir, nem quanto ao que comer, né? Porque o vosso Pai sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, dá para a gente ver que Jesus, que é o nosso maior modelo, ele tinha uma mente e um coração completamente descansados na presença de Deus, né? Essa paz de Deus, essa paz que Jesus oferece, que o mundo não pode dar, ela depende de uma vida, de uma vida que tem como hábito, né, oração confiante em Deus, uma oração sincera diante de Deus, uma oração com confiança em Deus. E só essa paz ela pode livrar a nossa mente da ansiedade, só essa paz pode livrar a nossa mente da perturbação, das preocupações, né? A nossa capacidade de ouvir a Deus, ela está diretamente ligada a essa quietude, né? Isso ensina que nós não devemos ter pressa quando a gente estiver orando, a gente não deve ter pressa no nosso momento de devocional, no nosso momento a sós com Deus. E aí é que entra um grande problema. A pessoa ansiosa, o ansioso, ele ora pouco, né? E quando ele ora, ele fala muito, ele pede muito, ele às vezes até reclama muito com Deus. O ansioso, ele não tem tempo, ele não dedica tempo para parar, para ouvir a voz de Deus, né? Ele não se aquieta para ouvir o que o Espírito Santo diz. Ele quer tanto falar, né? Ele quer tanto orar rápido, talvez para cumprir aquela obrigação dele naquele tempo curto, que ele não faz o que Maria fez, ele não se aquieta aos pés do Senhor. E aí, nessa parte aqui do livro, o autor ele segue falando sobre a origem do problema maior. Qual é o problema maior na vida de um cristão? Na vida do ser humano em geral, é a falta de intimidade com Deus, né? E aí ele coloca aqui dois grandes causadores desse problema, né? O primeiro deles é abandonar a intimidade com Deus. Quando a gente abandona a intimidade com Deus. Ele dá o exemplo da igreja de Éfeso. Lá em Apocalipse, na carta, né, a igreja, né, Jesus, ele fala que aquela igreja havia abandonado o primeiro amor, né? Mas a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava muito, trabalhava incansavelmente, era uma igreja ativa no ministério, na obra, né? Mas mesmo assim Jesus repreende aquela igreja, reprova, né, nesse sentido, né, com relação ao primeiro amor, né? E aí o que a gente aprende com essa carta da igreja a Éfeso? O que a gente aprende com esse episódio? A gente aprende que é possível apagar o amor, apagar o próprio Deus, o Espírito Santo dentro de nós. É possível que a gente apague ele, a presença dele, o efeito dele dentro de nós, mesmo enquanto a gente está trabalhando, né? Mesmo enquanto a gente está ali movendo, de repente, nos dons. É possível que a gente tenha perdido o primeiro amor, perdido a intimidade com Deus, né? Então esse é o primeiro grande problema, a perda da intimidade com Deus. E o segundo problema, que é a consequência desse primeiro problema, é quando a gente começa a beber em outras fontes, né? Naturalmente, se a gente não se alimenta das coisas do alto, se a gente não se alimenta do leite espiritual, a gente vai buscar outras fontes, e isso é algo que hoje em dia nós temos aí uma fartura de opções, né, de entretenimento, de coisas, de distrações, de preocupações que competem com o Senhor na nossa vida, né? Só que o nosso prazer deve estar no Senhor. Nosso prazer, né, nós devemos realmente encontrar nele a nossa saciedade, né, a nossa alegria. E aí eu quero te propor algumas reflexões aqui, algumas perguntas para você pensar, né, até uma forma de você ter um termômetro para saber se a tua vida, se o teu prazer tem estado de fato no Senhor ou não, tá? A primeira delas quando você chega de alguma reunião com a igreja, de algum culto, algum compromisso, né, você sente que você cumpriu uma obrigação, que a tua obrigação já foi cumprida, e aí você se entrega ao entretenimento, você se entrega às distrações, como uma forma de você se distrair, de você ter o teu lazer, né? Outra pergunta, você já leu a Bíblia toda? Quantas vezes você leu a Bíblia toda? É uma pergunta para a gente refletir, tá? Serve para mim e para você, tá?
Outra pergunta também que a gente pode refletir, que o livro traz aqui como reflexão, né? Quando a gente vai a algum compromisso com a igreja, algum compromisso qualquer, né? O que atrai a gente, né? É o bate-papo descontraído, é a nossa banda favorita, ou é de fato a presença de Deus, a comunhão verdadeira, o partir do pão com os irmãos ali, o andar na luz, o andar na verdade? Então, essas perguntas são formas aqui que o autor do livro coloca da gente refletir se a gente tem de fato encontrado o nosso prazer, nossa alegria no Senhor, né? E aí o autor, ele segue aqui ensinando, né, que a nossa adoração deve vir antes do nosso serviço, né? Antes do nosso trabalho, do nosso ministério, nós devemos ter uma vida íntima com Deus. Isso é muito mais importante, né? O serviço, na obra, né, vai ser uma consequência de uma vida íntima com Deus, né? Qualquer coisa que a gente faça para Deus sem primeiro ouvir a Deus, ele não aceita. É fogo estranho. Ele não precisa disso. Ele quer a nossa intimidade primeiro e depois ele quer o serviço, o nosso trabalho, né? E aí ele enfatiza aqui, né, no livro, o fato, a verdade, de que muitos líderes, muitos pastores, né, infelizmente não têm tido tempo, né, de ler e de orar. Ou seja, o principal mesmo não tem sido feito. São pessoas que, né, já perderam ali o primeiro amor, a intimidade com Deus. Essa é a realidade da igreja nos dias de hoje. Bom, e aí o autor do livro, ele continua falando, né, ele volta mais uma vez no episódio, né, que eu falei antes, de Marta e Maria. E destaca algumas coisas que a gente deve aprender desse episódio, né? Algumas coisas que a gente deve refletir, inclusive, na nossa vida. Quando Jesus repreendeu Marta, né, para quem não lembra desse episódio, né, Marta e Maria receberam Jesus, né? Jesus estava ali ensinando e Maria estava aos pés dele ali, ouvindo Jesus, aprendendo dele, enquanto Marta estava preocupada em servir com os alfazeres ali, né? E quando Jesus repreendeu Marta, né, ele na verdade não repreendeu ela pelo que ela estava fazendo, mas sim pelo motivo pelo qual ela estava fazendo. A questão não era o que ela estava fazendo, mas por que ela estava fazendo aquilo. Ele falou que ela andava agitada, preocupada, inquieta, né? Ele deu um raio-x de como estava o coração de Marta naquele momento, né? E aí, para a gente refletir, quantas vezes a gente não acha que pelo fato de a gente estar ocupado, a gente está sendo produtivo, né? Sendo que a maioria das pessoas que vivem ocupadas, sem tempo para nada, mesmo que estejam fazendo algo para o Senhor, na verdade elas são pessoas que estão como Marta, inquietas, preocupadas, né? Que não estão ali priorizando essa intimidade que é o mais importante, né? E aí, qual é a diferença de Marta para Maria nessa ocasião? Será que Maria era mais espiritual, era melhor do que Marta? Não. Nesse caso, a única diferença foi uma escolha, uma decisão que Maria tomou de deixar as outras coisas para depois e priorizar o que é mais importante, né? Então Maria escolheu a melhor parte. Uma reflexão interessante também é que Marta, ali naquele momento, enxergava Jesus como um hóspede importante, um hóspede que merecia ser servido, sim, mas Maria não. Maria enxergava Jesus como o Senhor da vida dela, como tudo, como o Quírios, o dono, sabe? A pessoa mais importante ali naquele momento. Então ela entendeu ali, eu acredito que por revelação, que o relacionamento com ele era mais importante até mesmo do que o serviço a ele. Então eu creio que nós devemos refletir nisso e buscar enxergar o Senhor Jesus como de fato o Senhor, como que ele é de verdade, e não apenas na questão do serviço. Bom, e aí mais algumas reflexões que o livro traz, eu quero propor para você aqui também, eu quero compartilhar contigo, né? São coisas que eu me pergunto, eu busco ali ruminar nisso também, né? Bom, nós temos escolhido a melhor parte, você tem feito essa escolha, tem escolhido a melhor parte? Será que a gente tem escolhido de fato como Maria, ou a gente tem escolhido, mesmo sem perceber, igual Marta, né? Quando a gente ora, a gente fala muito, será que você fala muito na sua oração? Ou você também para ouvir o que o Espírito Santo quer te falar, né? E uma outra pergunta importante também, talvez você seja como eu, que pense assim, se eu estivesse no lugar de Marta e Maria, com certeza eu não ia dar mole, eu ia estar ali aos pés de Jesus, igual Maria estava. Eu também penso assim, eu também pensava assim, mas eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, hoje, o que a gente faz com o Espírito Santo? A gente faz isso com o Espírito Santo? Será que a gente se aquieta aos pés do Senhor através do Espírito Santo que habita em nós? Porque Jesus ele falou, eu estou indo para o céu, mas eu deixo-vos o meu Espírito. Então o Espírito Santo está dentro de nós,
né? Nós não temos a pessoa de Jesus como Maria tinha, mas nós temos o Espírito Santo. Será que a gente faz isso com o Espírito Santo? A gente se aquieta? Ou a gente nem para ouvir o que o Espírito Santo quer nos falar? Então, se você não para ouvir o que o Espírito Santo tem para te falar, porque ele é Deus, ele é a parte de Deus em nós, provavelmente você também faria a mesma coisa que Marta. Eu também já me flagrei assim várias vezes, ansioso, inquieto, sem parar para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu tenho buscado me arrepender disso e buscado realmente entender que o Espírito Santo ele quer um relacionamento comigo, antes mesmo do meu serviço. Então que a gente possa andar nesse caminho. E mais uma lição envolvendo a atitude de Maria, né? Quando Lázaro morreu, um outro episódio onde também a gente aprende muito, né? Ela teve um coração descansado em Jesus, né? A postura de Maria, quando Lázaro morreu, ela demonstrou ali que confiava em Deus, mesmo quando Jesus aparentemente estava atrasado, né? E essa postura dela foi tocou o coração de Jesus de uma forma tão profunda que ele se agitou e chorou pela situação toda ali, né? E depois ele operou milagre ali e ensinou mais algumas coisas ali para Marta, Maria, para o pessoal que estava ali. Então nós precisamos de fato pedir, clamar a Deus por um coração assim como parecido com o de Maria, né? Um coração que se aquieta na presença de Deus. Então, muitas das vezes, nós achamos que nós precisamos de muita coisa, mas basta uma tempestade para a gente entender que a gente só precisa, na verdade, dele, que nada mais importa, né? Todas as outras coisas são acrescentadas, né, quando nós temos a presença de Jesus na nossa vida. Com relação à questão do serviço, é uma coisa que o autor do livro ele fala muito, como pastor, né? Ele está envolvido, né, diretamente com a igreja, e ele explica muito claramente que o nosso serviço, o nosso ministério tem inclusive a ver, né, com essa decisão de se aquietar em Deus, né? Quando nós amamos a Deus, nós servimos com alegria. Essa é a diferença entre um servo que serve a Deus, que adora a Deus, um servo que adora a Deus, né, e um filho adorador que serve. Porque um filho que serve, ele entende que ele, antes de tudo, é filho, né? E o serviço de um filho é incomparável. Então, nosso serviço ele vai ser melhor quando a gente entende a nossa postura como filho, né? E aí o autor do livro, ele entra mais uma vez, mais fundo ainda nesse assunto, e ele fala dele, né? De uma época em que ele vivia. Ele sempre foi muito procurado como pastor, né? Muitas pessoas procurando, pedindo conselho, pedindo, enfim, orientações, né? Ele lembra que em algumas situações, né? Ele coloca isso no livro, os 4 telefones que ele tinha tocavam ao mesmo tempo, de tanta gente procurando por ele. E ele lembra que isso dava uma sensação de importância para ele, né? De se sentir importante, né? O nosso ego, ele obviamente gosta disso, né? Mas ele começou a confrontar esse posicionamento dele com o próprio Jesus e com os apóstolos também, né? E ver que Jesus e os apóstolos, eles buscavam em primeiro lugar a presença de Deus. No caso de Jesus, ele se retirava para orar, e lá em Atos 6 fala que os apóstolos ali, eles entenderam que não fazia sentido deixar a oração, deixar a intimidade, a busca com Deus para servir a igreja, e delegaram esse serviço a outras pessoas, a outros homens cheios do Espírito Santo. Então ali a gente aprende mais uma vez que o nosso serviço deve vir apenas depois da intimidade com Deus, né? E aí ele volta, né, à grande questão do livro: como ouvir a voz de Deus, né? Como que a gente pode na prática fazer para se limpar mesmo, para ouvir a voz de Deus, para se despir desses ruídos que a nossa vida, o nosso coração agitado nos proporcionam ali, nos oferecem o tempo todo. E aí ele compartilha algo que Deus falou com ele, né? Usando o exemplo ali, ao episódio de Jesus, quando Jesus purificou o templo. Eu creio que a gente pode aprender disso também. O que Deus falou com ele dessa vez? Da mesma forma que Jesus entrou no templo para purificar aquele templo, né? O episódio ali, né, de Jesus no templo, né, quando ele expulsou os cambistas, ele entrou no templo e havia uma bagunça, pessoas vendendo ali, comercializando os animais para serem sacrificados, cambistas ali fazendo todo tipo de barulho, né? E Jesus ele ficou indignado porque aquele lugar era um lugar de reverência ao Senhor. Enfim, Jesus ele ficou indignado, expulsou, ele purificou aquele lugar, né? E da mesma forma que Jesus ele purificou o templo daquela época, hoje nós somos o templo do Espírito Santo. E nós temos também que deixar Jesus purificar o nosso interior de todo esse barulho que está dentro de nós.
né? Não agora falando dos cambistas, dos vendedores, mas falando dos ruídos que a gente ouve, falando das preocupações, das inquietações, dos planos, sabe? Das nossas convicções interiores. Tudo isso a gente tem que se despir, tudo isso é um barulho, tudo isso é ruído que compete com a voz de Deus. Então, da mesma forma, nós temos que deixar que Ele venha nos purificar. E ele cita uma passagem, né, aqui no livro, eu quero ler esse versículo com você, está em Abacuque, capítulo 2, versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Né? E eu acredito que se calar diante de Deus é algo que a gente precisa exercitar, a gente precisa realmente praticar isso, sabe? Não apenas ficar falando, pedindo, clamando, se aquietar na presença de Deus, né? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, né? Muitas das vezes a gente passa por tempestades, mas nós podemos passar por elas sem medo, porque tudo que a gente precisa é de uma revelação de quem Ele é. O que importa é que Jesus esteja no barco conosco, como estava com os discípulos durante aquela tempestade, né? E uma forma especial de adoração é justamente essa, é continuar confiando nele, mesmo com o coração cheio de questionamento, mesmo com o coração cheio de dúvidas, mesmo sofrendo, talvez até injustiças, passando por processos que você não está entendendo nada, não sabe qual é a vontade de Deus, mas quando você passa por isso e continua confiando nele, buscando a Ele, com jejum, com oração, com o teu coração aquietado ali, entregue, quebrantado, com certeza Ele muda a tua vida, a tua realidade, Ele muda o teu interior. E pode ser até que você não tenha nada, pode ser até que você não receba nada do que você está pedindo, mas mesmo assim você não vai ser nunca mais a mesma pessoa, porque Ele vai mudar o teu interior. Eu particularmente tenho uma experiência, né, com isso, né? Eu passei por uma tribulação financeira muito grande, eu tive uma empresa e tudo que eu queria era que Deus honrasse ali o meu trabalho e fizesse a minha empresa prosperar. Eu orei, clamei, jejuei, fiz de tudo, mas não tive resposta. Deus ele permitiu que o meu negócio falisse, eu fali, sabe? Mas eu tenho certeza de que Ele me moldou, Ele me transformou em uma outra pessoa, sabe? E eu nunca mais vou ser o mesmo, porque eu vi ali o amor de Deus revelado na minha vida, mesmo em meio à tribulação. E eu li esse livro, né, esse livro que eu estou falando, eu li durante esse período, né? Eu achei que o tema tinha tudo a ver com o que eu estava passando ali naquele momento, e isso me abençoou muito, e eu aprendi que eu deveria também me aquietar em meio à tempestade, sabe? Porque Deus preservou a minha vida, me preservou na presença dEle, que é o mais importante, sabe? E Ele tem sido fiel comigo, eu posso falar isso, e eu quero que você experimente também essa fidelidade de Deus na tua vida. E finalmente, né, o autor, mais uma vez, ele ensina que ele fala que se aquietar não é só ficar em silêncio, não é só você esvaziar a tua mente de pensamentos. Se aquietar em Deus é a confiança, né, do nosso espírito na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É uma revelação de quem é Jesus, é uma revelação de quem Deus é, né? É viver o que diz o Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe, saber que Ele é Deus, essa revelação é que vai fazer diferença na tua vida e na minha vida, sabe? Saber que Deus, Ele é Deus, Ele não é uma energia, uma força cósmica, Deus Ele não é um espírito evoluído, Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o Deus que depõe reis e restitui reis, Ele é o Deus que cessa guerras, Ele é o Deus que controla tudo, Ele é o Deus que controla todas as adversidades pelas quais você está passando. Essa revelação, ela vai fazer você se aquietar. Mas a gente não vai ter isso de uma hora para outra. A gente vai ter isso à medida que a gente busca, que a gente desliga as vozes exteriores e ouve a voz de Deus. É isso que eu desejo para você, que você se aquiete na presença de Deus, que você seja revelado, seja revelada de quem Deus é, que você conheça Deus e prossiga em conhecê-lo, porque eu tenho certeza de que a tua vida jamais vai ser a mesma. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, eu quero muito que ele edifique a tua vida. Meu desejo é que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal. Esse trabalho nosso tem propósito único de que Jesus Cristo seja conhecido e reconhecido como o Senhor das nossas vidas. Então, curte, compartilha, se inscreve, deixa o teu comentário e que você seja abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.